Você já deu saída dos R$ 50. Ele não pode lançar de novo porque ele gastou. Senão vai ficar duas saídas. Certo? Então, tem R$ 50 para o meu filho, para ele lanchar na escola durante tal tempo. Aí já está ali. Você já sabe o objetivo. Eu passei na rua e dei um salgado para um pedinte. Foi R$ 8. Aí você tem que anotar ali. Eu comprei uma água, tem que anotar. Eu perdi R$ 1, tem que anotar. Para você entender exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. Por isso que tem que fazer a planilha. Eu já ouvi alguns consultores financeiros que diziam que não precisa. Eu não trabalho até quando a família não quer fazer. Beleza, eu chego para ela e falo assim, ó, a gente não vai alcançar o que a gente deseja, mas fica à vontade, eu não vou obrigar a família a fazer. Mas a gente precisa fazer isso para a gente entender aonde está o ralo. O que é onde eu estou gastando muito? Porque quando você anota centavo por centavo no que você fez, você vai entender o que você gastou com a despesa de comida, com mercado, com farmácia, com cada um. Então, a gente vai ver quando virar a planilha ali, a gente tem uns passos e eu preciso colocar aqui rapidamente, porque eu preciso entender o meu padrão, certo? Isso aí é para você entender seu padrão de vida, que foi o que eu falei. O padrão de vida, se você ganha 5 e você gasta, normalmente, quem não anota, pesquisa, gasta de 30% a 300% a mais do que pensa. Se tiver dúvida no meio que eu estou falando, pode levantar a mão. Tem microfone? A gente anota, só que você já gastou. Por exemplo, a pessoa vai para o supermercado, ele anotou, só que ele já gastou. Mas aí, é aí que ele vai descobrir e vai planejar para o próximo mês. É justamente para isso. Lembra que eu falei do ralo? O ralo é esse. Aí você entendeu, caramba, eu gasto R$ 2.000 de mercado. Tá errado isso. Dá até para a gente saber quanto que a gente pode estar dividindo os percentuais. Para isso, para aquilo, a gente não vai entrar hoje, mas a gente está entendendo o que seria ideal, entendeu? A planilha é para você entender seu padrão de vida. Aí, todo mundo se assusta. Gente, eu peguei um psicólogo, ele demorou quase um mês para me entregar a planilha depois de pronto, porque ele se sentia muito envergonhado. E eu falei, relaxa, nós somos assim por falta de educação financeira. E ele estava no vermelho, e ele falou para mim assim, Val, pelo amor de Deus, o que eu achava da vida com esse comportamento? É natural, gente, não tem que se envergonhar. O legal é que vocês estão aqui, vocês estão de parabéns. É isso que vocês têm que entender. Então, a planilha é para isso, porque a gente precisa adequar. Anotar centavo por centavo do que gasta e do que ganha no final do mês. Depois, no final do mês você tem uma noção, se assusta muito. Mas ao final de 3 meses, você já está adequando esse padrão. Você começa, talvez no primeiro mês você não vai conseguir de imediato começar a poupar. Mas aí você planeja. Agora, se você falar, eu vou esperar sobrar, nunca vai sobrar. Poupar é te pagar, é separar. Você vai planejar de repente, eu ganho 5 e vi que eu gastei 7. Quase sempre é assim, tá? 7, 8. E às vezes assim, quando a pessoa empreende, pasmem, que às vezes entrou 7 mil e ela gastou 14. Porque ela saiu misturando, e é isso que tem que ficar muito claro, que o seu fluxo de caixa tem que ficar separado do seu orçamento doméstico. O seu negócio tem que se pagar. Você tem que tirar seu prolabore. Eu tenho um negócio, eu tenho que fazer a mesma coisa, lançar tudo que entra e tudo que sai, e eu tenho que estipular um pagamento para mim, de forma que eu não prejudique o meu negócio. E é esse pagamento que vai sair do orçamento doméstico. Tá? Então, assim, eu descobri meu padrão de vida e a partir de agora eu preciso poupar para que eu crie minha reserva financeira, gente. Isso aqui que começa a liberdade.
Lembra que eu falei da liberdade? Eu preciso criar minha reserva financeira. O que é essa reserva financeira? Essa reserva financeira, hoje, a gente descobriu que o ideal é que ela seja de 6, o ideal não, o mínimo, de 6 a 12 meses o seu custo mensal. Quando você tem isso, você tem liberdade. Eu não gosto do meu trabalho, mas eu tenho 6 meses lá, das 6 vezes 5, 30. Eu tenho 30 mil guardados. Eu posso, durante 6 meses, fazer um curso, procurar um trabalho na área que eu gosto, porque eu tenho como pagar. Então, o primeiro passo é poupar, para que eu possa estar criando a minha reserva financeira, que é de 6 a 12 meses. Na poupança, não. Não, na poupança não, gente, pelo amor de Deus. Poupança nunca. Poupança nunca. A não ser que você deixe lá R$200, porque é uma conta que você pega no 24 horas e tal. Mas você tem que trabalhar, pelo menos assim, tem que ser renda fixa com rentabilidade e liquidez diária. O que é isso? Que rende todo dia e que pode tirar todo dia. Porque essa reserva, ela pode ser usada para emergência ou oportunidade. Então, ela tem que estar à mão. Esse primeiro aqui, a gente pode colocar no CDB, no Tesouro Direto, que é emprestado do governo. Você está dizendo que essa reserva financeira você precisa ter de 6 a 12 meses um valor que você gasta mensalmente. Isso. Então, se você entende que a sua despesa mensal é 3 mil, isso, você precisa ter na sua poupança 18 mil. Isso. No mínimo, não é isso? No mínimo. Se você for mandado embora, você consegue, é isso? É isso. Você tem liberdade. Não vai ficar desesperado para procurar um trabalho para pagar dívida. Você vai procurar um trabalho que você gosta de fazer. Isso que é liberdade. Se eu tenho 3, aí eu faço isso, ó. Para começar, vezes 6. Por que eu estou falando que é o mínimo? Porque a Covid provou para a gente que um ano não foi suficiente para muita gente retornar ao mercado de trabalho, certo? Então, por isso, quanto mais você tiver de reserva financeira, melhor. Porém, criei a reserva financeira, acabou. Não é isso não. Aí a gente continuou com sonhos, com investimento, e é dessa forma que eu multiplico o que Deus me dá. Porque aí a gente pode estar investindo em locais que tenham rentabilidade maior. Agora, eu tenho que me preocupar que esse dinheiro tem que estar a qualquer momento à minha disposição. Então, vai render mais que a poupança. Ele não precisa de 30 dias com a poupança. Se você coloca um dinheiro lá e tirou ele com 29 dias, ele não vai ter a rentabilidade dos 29. O CDB tem. Se você deixou 3 dias, ele tem. Eu vou poder falar que tem imposto, que tem não sei o que, isso seria outra aula. Depois a gente pode ver, ou seja, no programa aqui, que eu dou mentoria, dou consultoria, a gente vê o que a gente faz, mas qual que é a disposição para trabalhar a palestra. O CDI é o indexador do CDB. Ó, a Selic é a taxa que rege os juros no Brasil. Ela está a 13,75. O CDI, ele é 0,10 a menos. Então, quanto que ele está? Isso aí, 13,65. Se eu pego um CDB, ele está, então, com o meu indexador, que seria a minha taxa, baseado nisso, isso é anual, tá, gente? Vai ganhar. O vídeo aqui, a gente está com uma taxa muito alta. Para quem está criando reserva já faz tempo que está sendo benefício para quem está usando a inteligência financeira. Eu sei que para algumas coisas, e aí quem aprende sobre finanças sai na frente, sabe que não é hora de financiar, de comprar nada, de pegar linha de crédito. É hora de investir. Você tem que saber os momentos, tá? Então, o CDI é o indexador, que é baseado na taxa mãe, que é a Selic. Sempre é regra, 0,10 a menos. Tá? Ó, o CDB, que é o ativo. O
O ativo ele tem imposto de renda regressivo e IOF também. IOF é só 30 dias e o imposto de renda só diminui de 6 em 6 meses. O ativo é o CDB, o indexador CDI, que é baseado na taxa mãe da Selic. Eu sei que tem um monte de siglas, um monte de coisa, mas isso depois que a gente começa a estudar é tranquilo. Ficar só nesse. E existem várias outras coisas, mas se você começar nesse passo, você já está muito bem. Porque você entendeu o seu padrão de vida e adequou ele. E isso é imprescindível para que você tenha equilíbrio financeiro. Consertar seu padrão de vida, entender. Vou contar uma experiência para vocês. Eu sou meio viciada em estudar. E eu, em um determinado momento, criei minha rotina de 6 da manhã à meia-noite. Eu tinha pequenos intervalos para o almoço, para a janta, pequenos. E aí, até eu tomar banho e tal, eu ia dormir lá para 1 hora, quando fosse 5 horas assim, eu tinha que estar acordando, porque eu tinha que fazer devocional, de repente dar uma caminhada, e eu percebi que eu gastei muito mais com farmácia. Então não vale a pena. Eu tenho que ter lazer, eu tenho que tomar um cafezinho com um amigo. Tá entendendo? Então são essas coisas que a gente precisa aprender, a questão da mentalidade, o autoconhecimento que vai fazer você ser mais produtivo. Tá?